Olá, queridos amados irmãos, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus, quero cumprimentá-los com boa noite, com as boas-vindas, né? Mais uma vez estamos aqui para levar a palavra de Deus ao seu lar, ao seu coração, para que Deus possa manifestar a tua grandeza, o teu poder, a tua graça sobre a vida de cada um. É o que nós desejamos por aqui, que Deus possa realizar coisas grandes na sua vida. Nós estamos aí fazendo um estudo, né? Uma leitura bíblica na carta de Paulo aos Romanos. Então nós vamos começar esse trabalho. Nós fizemos uma introdução ontem e graças a Deus, manifestou a sua glória, o seu poder, fazendo com que nós fôssemos edificados, né? É muito bom quando nós temos esse privilégio de ser edificado pela essência e o poder de Deus. Por isso que Paulo fala que ele não envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Então, se você quer ter poder de Deus em sua vida, meu querido amado irmão, nós precisamos se debruçar diante das Escrituras Sagradas e tentar, de todas as formas, resgatar tudo aquilo que Deus tem colocado diante da sua palavra para que nós sejamos fortalecidos. O fortalecimento na presença de Deus é algo invisível. Não tem como você dizer, eu vou ler a palavra e a palavra vai me dar, eu vou ver ali uma força sobrenatural para que eu possa vencer as barreiras, mas ela atua, ela é viva e eficaz, e eu jamais contestaria qualquer texto bíblico dentro da sua expressão da verdade, que ela não fosse a própria voz de Deus, o próprio caminhar de Deus, a própria autoridade de Deus para todos aqueles que crê. Porque é necessário que exista uma crença, né? É necessário que você creia. O título, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, talvez não há um entendimento perfeito por parte das pessoas. Parece que ali Jesus está dizendo, ou Paulo dizendo, né, essas palavras, ele está dizendo, confirmando que se você crê, a sua casa também vai ser salva, né? E o texto, ele não quer dizer isso aí. Ele quer dizer que a sua casa pode ser salva. Por quê? Porque a partir do momento que você crê, a sua conduta, o seu comportamento, as suas atitudes, elas vão mudar. Elas vão contagiar as pessoas que estão perto de você e as pessoas vão desejarem ser igual a você. Eu quero ter a força que aquela pessoa tem. Eu quero ter o ânimo que aquela pessoa tem. Eu quero ter a perseverança que aquela pessoa tem. Eu quero ter a fé que aquela pessoa tem. E aí você vai crescendo e desejando, né, ser cada vez mais forte. Então é isso que representa esse texto. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então quando Paulo ele diz para aquele carcereiro, não, de forma nenhuma, não se mate, né? Aqui estamos todos nós. E aquele carcereiro estava preocupado, sabe com o quê? Com a morte dele, mas não a morte espiritual, a morte determinada pelos romanos, que se um carcereiro deixasse os prisioneiros fugir, com certeza ele seria morto. O castigo dele era a morte. Então, aquele carcereiro apavorado que todos os presos haviam fugido, ele arranca da espada e tenta se matar. E aí Paulo fala, não faça isso, porque aqui estamos todos nós. E ele fala, que farei, irmãos? E Paulo aproveita o desfecho, né,
a oportunidade e diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Você pode ver que depois do texto, aquele carcereiro leva Paulo para sua casa e ali ele cura as feridas, né? Os cortes nas costas de Paulo e Silas, e ali é pregado o evangelho e com certeza a família daquele carcereiro é batizada, recolocada na presença de Deus. Então é muito importante a fé. Sem fé nós somos miseráveis, porque sem fé nós não conseguimos alicerçar nada nas nossas vidas. Tudo que nós praticamos é pela fé. Nós temos a fé natural e temos a fé espiritual. A fé natural é aquela uma que você fala: não, eu vou deitar e amanhã eu vou levantar e vou trabalhar. Então essa é a fé natural. Essa não é espiritual, essa é a perspectiva nossa, né? Nós temos essa certeza. E, no entanto, na verdade, quando nós vamos ver biblicamente, isso tem uma certeza, porque muitos, às vezes, deitam e não amanhecem mais para cumprir o seu dia a dia. Por quê? Porque nós estamos enquadrados dentro de um espaço onde a determinação é por Deus. É Ele que determina o tempo em nossas vidas. Então, o cristão ele tem que entender e ele tem que procurar saber que quem está no controle, quem está no comando é Deus. É Ele que vai ditar as regras na nossa vida. E por isso nós precisamos confiar nele. Nós precisamos ter fé nele para que nós possamos ter tranquilidade. Imagina você deitar e falar: será que eu vou amanhecer? E você ficar preocupado? Não. Mas pela fé em Cristo, aí não importa se você vai amanhecer ou não. Não importa que você vai deitar. Mas se você não amanhecer para a vida, você está amanhecendo para uma nova vida em Cristo Jesus. Então esse é o conceito do cristianismo, esse é o conceito do evangelho. Muitas pessoas têm um pavor da morte, né? Se preocupa com a morte, e o cristão ele não deve ter esse pavor da morte, ele não deve ter esse conceito de morrer, porque o cristão ele não morre, ele passa de uma vida para outra. Agora, triste é para aqueles que não têm esperança, para aqueles que não têm fé, aqueles que não têm aí nenhuma perspectiva de uma fonte de vida eterna. Por isso que Paulo fala: para mim, morrer é lucro. Viver-se a favor do evangelho, aí sim, poderia até permanecer vivo, mas se eu morrer, para mim é lucro. E para ele era lucro, por quê? Porque acabaria todas as aflições dele terrena e ele ia estar com o Senhor, né? Então isso é importante. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós precisamos entender ela no seu conteúdo e no seu contexto geral. Nós vamos ver que, como nós iniciamos ontem aqui uma leitura no livro de Romanos, nós vamos ver que o evangelho não é nosso. Então eu não posso chegar aqui e expor as minhas ideias, os meus pontos de vista para a sua vida, porque de nada vai valer. Nós temos muito filósofo que expõe, né, textos maravilhosos, palavras bonitas, né? Mas isso daí nada resolve, porque são palavras humanas, são pensamentos humanos, né? E a Bíblia ela tem uma base de regra, ela tem um texto e um contexto, ela tem um início e com certeza terá um fim. Então, nós precisamos conhecer este projeto de Deus, porque Ele nos revelou através de Jesus Cristo, né? Então, quando Cristo veio, as cortinas se abriram, né? A Bíblia fala que o véu se rasgou, mas esse véu não é essa cortina. Esse véu é simplesmente a porta que estava selada para que o homem tivesse esse encontro com Deus. Essa porta foi aberta. Eu sempre até comparo quando Adão e Eva pecou,
no Jardim do Éden, e eles foram expulsos do Jardim do Éden. Então Deus selou a porta do Éden e colocou querubins com espada de fogo para que ninguém pudesse retornar ao Jardim do Éden. Então ali estava lacrado, isso permaneceu lacrado, né? Você vê que aconteceu o dilúvio, né? Veio aí Noé, através de Noé veio Moisés, Deus constituiu uma lei para mostrar a fragilidade do ser humano, né? Até vir a acontecer a promessa, porque nós vemos que pela lei o sacerdote é que tinha o recurso de dialogar com Deus, apresentar o pecado da humanidade para Deus, né? E o profeta tinha acesso a Deus, né, para trazer o recado de Deus para a humanidade. E também era um povo selecionado, né? Era um povo selecionado, o povo de Deus era um povo selecionado. Então, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, quando Paulo ele está indo a Roma, não, que ele nem chegou a ir a Roma, né? Mas quando ele está dirigindo esta carta a Roma, eu digo que ele não foi a Roma, ele não foi dentro do desejo que ele queria ir lá livre para bater papo com seus amigos, fazer visita a pessoas que ele amava, estar de cabeça erguida, livre, mas não foi essas condições que Paulo teve. Paulo, quando ele foi para Roma, ele foi como prisioneiro, né? E ele chega a alegar que essa prisão, ela serviu de base para o Evangelho. E às vezes muitas coisas, sabe, meu querido amado irmão, irmã, você que está pelo portal do Facebook, muitas coisas têm essa estrutura, essa base. Às vezes um sofrimento de uma pessoa é uma base de evangelismo. Às vezes você passar por um deserto, por uma tribulação, é uma base de evangelismo, porque se você realmente for um cristão, você vai dar testemunho desta passagem dentro dos critérios, dos parâmetros daquele que espera em Deus e acredita nele. Então é necessário. Então quando nós vamos olhar as Escrituras, nós vamos ver que teve 2 períodos, né? Mas não que Deus estivesse inconsciente nesses 3 períodos, aliás, né? Nós tivemos um período do Jardim do Éden, quando Adão e Eva eles saem para povoar a terra, e esse período se estende até o dilúvio, né? Onde todas os seres vivos são, né, dizimados da terra, somente os escolhidos, né, por Deus, juntamente com a família de Noé. E depois de Noé começa uma nova geração, a geração de Noé. E ali se estende um período. Então, quando nós olhamos para o período de Adão até a Moisés, nós vamos ver que quem imperava era a morte, porque não tinha nada, Deus não impôs nada sobre essas pessoas. Eles permaneceram ali, vivendo a Deus dará, da forma que eles desejavam. Tanto que quando Deus ele percebe que o mundo está se tornando caos, né? A primeira coisa que ele faz é destruir a humanidade. Ele não aceita aquele tipo de comportamento do homem. Ele não aceita aquele comportamento da mulher, porque estava se tornando um caos e não era aquele mundo que ele havia planejado, né? Não era aquele mundo que ele queria. Então ele destrói a humanidade, deixando ali só a família de Noé e cada casal de animais, né, através da arca. E depois começa uma nova geração, mas essa geração se estende também vivendo a Deus dará. Por isso que nós vamos ver que quando a pessoa tem o seu coração bom, não importa se existe lei ou se não existe, o que importa é que a pessoa ela tem o desejo de
andar nos preceitos dos estatutos, mesmo sem ter ordenância. E nós vemos isso até os dias de hoje. Nós vemos pessoas que ele faz questão de estar obedecendo às leis que talvez nem seja para eles, né? Agora, o que nós vemos dentro do nosso conceito, do nosso mundo no século XXI, é mais inadimplência, desobediência das leis do que propriamente aqueles que têm desejo no coração de obedecer. Porque obedecer jamais, mas o desejo faz a diferença. Então nós vemos que existiu esse período onde a morte reinava e simplesmente não existia mais nada. Era Deus no céu e os seres viventes na terra e somente. Deus não se manifestava até que chegou o ponto que ele se manifestou. Para quê? Para destruir a terra, destruir aquilo que ele criou. Ele destrói, forma uma nova geração, a geração de Noé, e aí vem constituindo e chega até Moisés. Aí quando chega Moisés, a morte já não tem mais o poder que ela tinha. Porque em Moisés já existia o sacrifício, vamos colocar, dizer assim, o remendo, né? Aquele remendo que iria permanecer por um longo período até chegar no sacrifício original. Então, nós vemos que quando chega Moisés, que Deus estabelece as leis, aí as pessoas dizem, poxa, agora tem lei para que nós possamos obedecer. E é um engano. Isso aí é um engano, mas um engano profundo, porque a lei, ela vai mostrar, sabe por quê para nós? Ela vai mostrar o pecado nosso. Porque sem lei, imperava a morte, porque o salário da morte, né, o pecado é o salário da morte. Como não tinha lei para mostrar o pecado, então imperava somente a morte. Não se tinha pecado, a morte dominava sobre todas as coisas. Agora, depois que veio a lei, aí muitos acharam que poderiam, né, ser estabelecido esse artifício na lei que pudesse trazer benefício para alguém. E foi um engano. Foi um engano porque permaneceram e todos foram instituídos da glória de Deus, foram destituídos da glória de Deus. Por quê? Porque ninguém conseguiu obedecer à lei. Agora, o interessante é que o Evangelho, antes de Moisés, não existia Evangelho, não existia nada. Por isso que reinava e imperava a morte. Agora, quando chega Moisés, aí não. Aí que vem a lei, aí começa já o Evangelho ser pregado. Porque os profetas começam a anunciar aquilo que haveria de vir. Nós vemos que Isaías, o profeta messiânico, é um dos que mais fala da vinda do Messias. E aí permanece a lei. Então, quando nós olhamos, por exemplo, Romanos capítulo 5, o versículo 12 ao 15, nós vamos ver aqui os 3 períodos. Porque aqui está, sabe o quê? Olha aqui, ó. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos,
muito mais graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, quando nós olhamos aqui, nós vamos ver três períodos. Três períodos, porque a morte reina até Moisés, porque não existia lei, não tinha como você acusar ninguém. Como você vai acusar alguém de uma coisa que não existe um parâmetro de lei para aquilo? Não tem como você acusar. Agora, quando veio a lei, não. Aí você aponta o dedo e você diz, não, você errou, você infringiu a lei, você não obedeceu a lei. Então, as pessoas olham muito para as leis de Moisés e falam os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que Deus deixou, né? Aí a pessoa acha que ele vai obedecer os 10 mandamentos. Nem os próprios sacerdotes, nem os próprios escribas, fariseus, que eram os doutores da lei, conseguiram obedecer. Olha aqui, ó, eu vou te dar um exemplo, sabe o quê? No capítulo 5 do Evangelho de João, olha o que acontece aqui, ó. Capítulo 5 do Evangelho de João, aqui vamos colocar no versículo de número 14, né? Seria o 16, mas eu vou fazer questão de ler o 14. Ó, depois, Jesus a encontrou no templo e disse-lhe, eis que já está são. Não peques mais, para que te não aconteça alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Aqui Jesus está falando, sabe de quem? Daquele homem que estava há 38 anos enfermo e estava no tanque de Betesda, que é uma fraude, né? É uma fraude que os judeus arrumou para que, quando houvesse as festas, né? Aquelas pessoas deficientes, pessoas, né? Até mesmo as pessoas que cuidavam dessas pessoas deficientes, pudessem ir à festa, né? E essas pessoas corriam para onde os judeus diziam que havia um anjo que descia ao tanque e chacoalhava as águas, e todos ali que primeiro descia era curado de qualquer enfermidade. Então, quando nós olhamos esse texto aqui, nós vamos ver que era uma fraude, porque aqui, ó, diz, depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, ao qual tem 5 alpendes. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, né? Aí o versículo 4, quando você pega a João Ferreira de Almeida, principalmente essa fiel, ela não tem, quando ela é mais antiga, ela não tem uma referência aqui, que é necessário que tenha em todos os padrões de escritura, né? O versículo 4, se você pegar qualquer tradução mais moderna um pouco, você vai ver que aqui existe um colchete alegando, né, que o autor colocou o versículo 4, implantou este versículo 4, colocado pelo autor, não existe nos originais, para dar um contexto ao versículo de número 7. Aqui no versículo de número 7 diz assim, o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, o texto aqui do versículo 7 ficaria sem um contexto. Aí o autor implanta o versículo de número 4 para dar um entendimento, né? Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Mas isso aqui era uma fraude montada pelos judeus para que os enfermos não fossem importunar a festa que estava acontecendo. Até mesmo porque
judeus, ele não gosta de paralítico, ele não tem referência boa às mulheres, né? Por que eles não têm essa referência? É necessário que a gente entenda um pouco da cultura, do que é. Por quê? Porque eles, até hoje, eles esperam o Messias. Eles não creem que o Messias veio, como nós cremos que Jesus veio, implantou seu ministério, implantou seu reino, e agora ele vai voltar como juiz, né, para poder julgar aqueles que não andaram de acordo com o preceito da sua palavra. Então eles não aceitam, eles esperam o Messias até hoje. Então, quando nasce um paralítico, eles têm a certeza absoluta que não é o Messias. Quando nasce uma mulher, eles têm a certeza absoluta que não é o Messias. Por quê? Porque eles esperam isso ainda. Nós não esperamos porque temos a consciência de que o nosso Jesus, ele já veio, foi morto, foi crucificado, deu a sua vida em favor das nossas vidas, e um dia ele vai voltar para nos buscar, para levar, para morar com ele. Então este é o conceito que nós cremos, esta é a crença que nós cremos através das Escrituras Sagradas. Então o que acontece? Quando Jesus ele faz esse feito e ele pega e chega até esse enfermo que estava sendo enganado há 38 anos, né? Ele diz, toma sua quer ficar são? E ele diz, né? O versículo 7, não tem ninguém, né? Aí Jesus responde, levanta-te, toma a tua cama e anda. E aquele, pela fé, aquele cidadão pega a sua cama e anda. E quando ele está passando pela rua, as pessoas perguntam para ele, hoje não é lícito você carregar a sua cama. Quem te deu essa ordem para você carregar a sua cama? E ele não sabia que era Jesus. Mas logo Jesus sobe à festa e ali ele encontra com o homem que foi curado. Aí é onde que Jesus, no versículo 14, depois disso, Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já está são, não peques mais, para que te não aconteça alguma coisa pior. E mais entendimento ainda, nós entendemos que esta enfermidade desse senhor era por intermédio de pecado, deve ser, sabe o quê? As gerações passadas, talvez nem ele, mas as gerações passadas, talvez tivesse cometido algum erro, né? E Jesus, aliás, Deus, ele tanto abençoa a quarta geração, como ele também pune até a quarta geração. É uma semeadura, e essa semeadura, ela perdura até a quarta geração. Aí, aquele enfermo vai e anuncia aos judeus que Jesus era o que curava. Olha o que acontece os que eram observador da lei. Olha aqui, ó. E por esta causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo. Então aqui ele já estava infringindo um dos mandamentos, que era não matarás. Então como que Deus ele havia dado esses mandamentos? Sabendo, consciente, que ninguém iria cumprir, mas ele implantou os mandamentos para mostrar que havia erro, que havia incapacidade. Por quê? Porque o projeto dele já estava montado. Quando que estava montado o projeto dele? Vamos ver quando ele preparou o projeto da salvação. Nós vamos ver em Efésios. Efésios capítulo de número 1, nós vamos ver aqui quando ele montou o grande projeto da salvação. Olha aqui, ó, o versículo 4. Também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, repreensíveis diante dele em amor. Então, antes da fundação do mundo, Deus, ele separa já um povo seleto, um povo que vai ter um encontro com Cristo e vai aceitar a Cristo, e vai permanecer com Cristo. Por isso, meu querido amado irmão, se você tem desejo no seu coração, e se você quer estar com Cristo, não perca nenhuma oportunidade. Vai ao encontro de Cristo, sabe por quê?
Porque você é um dos chamados de Deus para receber a dádiva desta graça. Porque ninguém vai a Cristo por sua livre e espontânea vontade. Nós podemos tirar, por exemplo, até o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, como nós citamos ontem, ele foi a Cristo por vontade própria? Não, ele ia prender aqueles que adoram Cristo, aqueles que estão com Cristo. Ele ia prender, ele ia surrar, até mesmo matar. Mas Cristo o chamou. Cristo o separou. E Cristo determinou: verás como deve padecer em favor do meu evangelho, pregando para os gentios. E eu louvo a Deus pelo apóstolo Paulo, porque se eu estou aqui hoje, é porque ele pregou para os gentios, que somos nós somos descendentes dos gentios, nós somos uma nação gentílica, né? Quando eu leio o texto de capítulo 10, Atos capítulo 10, a casa de Cornélio, onde Cornélio chama Pedro para ir até lá, e ali Deus derrama do Espírito Santo, eu me sinto, sabe o quê? Como se eu estivesse recebendo naquele dia o Espírito Santo de Deus, porque ali surgia a oportunidade de nós alcançarmos a nossa graça. Ali Deus determina, este é o povo que era rejeitado, mas é o povo que irá me amar. Este é o povo que estava destituído da glória de Deus, mas hoje eu constituí ele dentro da graça de Deus. Então, meu querido amado irmão, quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que o conceito sempre é Deus que está no comando. O homem é limitado. Paulo, ele tinha perfeita consciência disso. Então, ele prega, sabe o quê? Quando eu creio que este fato acontece quando Paulo é chamado. Porque Paulo, ele diz que ele não recebeu o evangelho de homem algum. Nós podemos ver aqui, em Gálatas, olha aqui Gálatas capítulo 13. Porque já ouviste qual foi antiga a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar-me seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, ele não consultou ninguém, ele recebeu o evangelho diretamente de Jesus Cristo. Por isso que você, quando vê as palavras de Paulo, no seu contexto geral, ele diz, sabe o quê? Quando ele diz aqui, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, porque ele recebeu este evangelho diretamente de Deus. Por isso que, quando nós olhamos para as epístolas de Paulo, as epístolas paulinas, como se diz, nós vamos ver aqui a riqueza da constituição de Deus através da sua graça. Então, muitas pessoas falam, não, puxa, eu tenho os 10 mandamentos, tem que obedecer os 10 mandamentos. A Bíblia vai dizer que qualquer que deslizasse um item da lei, estava deslizando da lei. Olha aqui, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição.
porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas para elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que a fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, não existe como você receber o Espírito, meu querido amado irmão, pela lei. Tanto que você pode ver que o Espírito, ele só veio depois que Jesus subiu. Então, ele teve que morrer, ele teve que ressuscitar, aí ele sobe ao céu, e aí o Espírito Santo de Deus desce e habita no coração do homem, que nada mais é do que o próprio Deus. Não tem como nós diferir essas três pessoas da Santíssima Divindade. Eu digo divindade porque, se você for olhar na Bíblia, o termo trindade é algo teológico, não bíblico. A Bíblia, ela relata divindade. São três pessoas distintas, três pessoas divinas. Tanto que você pode ver que quando Cristo veio, ele adorou o Pai. Ele praticou as palavras do Pai. Ele disse: eu não prego aquilo que é de mim, mas o que eu prego é aquilo que é do Pai. Até mesmo quando Filipe pede para que ele nos mostre o Pai. E ele fala: Filipe, você tanto tempo comigo não tem visto o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então, nada mais é o Cristo do que o próprio Deus vivo. Nós podemos ver, sabe o quê? Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Vamos ao capítulo 20, se não me falha a memória. Vamos ver o que está escrito lá em capítulo 20 e versos 28. Olha aqui, ó. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar-se a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então aqui está confirmado que Jesus Cristo, que foi até a cruz do Calvário, que derramou seu sangue em favor da minha e da sua vida, é o próprio Deus encarnado. Então, meu querido amado irmão, nós precisamos ter um conceito das Escrituras Sagradas. Nós precisamos ter um conceito de que se Jesus não viesse, não haveria processo de salvação. Então, não temos como nós dizermos que nós não necessitamos da graça de Deus. Porque se você não necessita da graça de Deus, não tem como você alcançar a salvação. Porque a salvação, ela vem de Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 2, né? Olha, esse texto aqui é um dos textos que eu acho mais maravilhoso nas Escrituras Sagradas. Eu vou fazer menção de outro texto daqui a pouco, para confirmar aqui o versículo 4 do capítulo 1 de Efésios. Mas olha aqui, ó. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não é por mérito do homem, é pela graça de Deus. É Ele que nos deu a graça, né? É Ele que morreu por nós. E nos ressuscitou juntamente com Ele
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, meu querido amado irmão, se você tem um conceito de que você creu nessa promessa de Cristo, você estava destituído da glória de Deus, você estava isento da salvação, mas você creu em Cristo, você aceitou o chamado de Deus para a sua vida, você pode ter a certeza que mesmo você estando morto em pecados, Ele te vivificou, Ele te justificou, Ele pagou os pecados com o seu sangue que Ele derramou para salvar a humanidade. Então Ele derramou o sangue e fez você ressuscitar com Ele. Para Deus, você já está salvo, meu querido amado irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele enviou seu Filho ao mundo para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas todo aquele que crê não é condenado, não há nenhuma condenação, mas aquele que não crê já está condenado. Por isso que Paulo ele tem toda a autoridade de falar em Romanos capítulo 8, ele diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É autoridade, meu querido amado irmão. Então, olha para o seu interior, olha para os seus pensamentos, olha para as suas atitudes e faz uma avaliação de você, se realmente você está em Cristo Jesus, se você espera em Cristo, se você, dentro da sua fragilidade, dentro da sua fraqueza, porque quando nós estamos fracos, aí é que nós estamos fortes, segundo a palavra de Deus. Então, Deus, Ele sabe que nós somos fracos, Ele sabe que nós somos... nós temos dificuldade de ter os nossos acertos, mas se no nosso coração existe uma vontade fervorosa de agradar a Deus, com certeza nós estamos livres do pecado, porque Ele pagou na cruz do Calvário. Então, meu querido amado irmão, de que lado você está? Você está do lado do mundo ou você está do lado de Cristo? Eu acho engraçado que quando os discípulos eles tiveram a oportunidade de ser chamado cristão, não foi assim um elogio. Foi as pessoas partidárias, as pessoas que eram contra, como existe hoje também, certo? Você prega uma mensagem autêntica, uma mensagem verdadeira, onde não tem como a pessoa reputar, porque se reputar, está reputando a palavra de Deus, porque está escrito aqui. Então nós temos que jogar os escritos de Paulo fora, a carta que ele escreve à igreja de Éfeso, nós precisamos jogar a carta que ele escreve a Roma, nós precisamos jogar a carta que ele escreve à igreja de Coríntios, nós precisamos praticamente isentar o evangelho, porque está escrito. Está escrito. Olha o que Paulo está falando da igreja de Éfeso. Aqui, ó. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos repreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Foi a graça de Deus que nos deu a riqueza de nós sermos isentos das nossas ofensas, das nossas iniquidades. Que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Versículo de número 9. Grave esse versículo no seu coração, meu querido amado irmão. Grave esse versículo na sua mente, no seu coração. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o propósito que propusera em si mesmo. Eu vou abrir as cortinas, eu vou apresentar agora o meu projeto, porque Cristo veio, Cristo morreu, Ele cumpriu o papel da lei, Ele cumpriu a lei. Tem muitas pessoas que vai lá em Mateus e olha, sabe o quê? A ler o versículo 5, capítulo 5, versículo 17, diz assim, ó, eu não vim abrogar a lei, mas nem os profetas, mas vim cumprir a lei. E as pessoas falam, tá vendo? Tem que cumprir a lei, você tem que cumprir a lei, porque sem a lei você não vai para o céu. Não entendendo o que está escrito.
não entendendo que quando Jesus está ali, ele está cumprindo a lei. Por quê? Porque ele vai morrer pela lei. Jesus é o Novo Testamento. Ele é o Novo Testamento. Ele é o testador. Ele que determinou: eu vou morrer, eu vou abrir os meus braços pelo João, pelo Pedro, pelo José. Eu vou estar lá, vou derramar o meu sangue. Mas eu tenho certeza que essas pessoas vão ter a liberdade de ter a salvação. Porque todos estavam destituídos da glória de Deus. Aí ele vai lá, abre os braços e deixa ser pregado numa cruz, coroado com a coroa de espinho na cabeça, e diz: Pai, está consumado. Aleluia. Glorificado seja o nome de Deus. Está consumado. Você sabe, meu querido amado irmão, o que significa esta palavra? Se você colocasse dimensão no que significa essa palavra é para nós derramarmos lágrimas de alegria. Esta palavra é para nós dar glória a cada segundo. O significado desta palavra é forte. Porque ali ele está vencendo aquilo que feriu a humanidade o tempo todo. Que era o pecado, a transgressão do pecado. E o salário do pecado é a morte. Então ali na cruz do Calvário, ele enfinca aquela cruz ali, pregado nela, para cravar, sabe o quê? Como uma espada, porque se você olhar a cruz, ela parece uma espada ali, ó, e aquela coisa é cravada ali, ó, é enfincada no monte chamado caveira, o monte chamado morte, certo? E ali ele acaba com todo o projeto da morte na vida de qualquer um. E traz, sabe o quê? E traz um benefício para todos. A todos. Aí, pela graça, sois salvos. Por meio do quê? Da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Então, tudo é de Deus, meu querido amado irmão. Então, nós precisamos, sabe o quê? Nós precisamos descartar muitos textos da Bíblia. Até mesmo este, que é importantíssimo, que Deus veio ao mundo para trazer salvação a todos, aquele que nele crê. Quem crê não é condenado, e quem não crê já está condenado. E como, meu querido amado irmão, você vai justificar ou você vai incriminar uma pessoa que não tem condenação? Vamos aprofundar mais? Vamos aprofundar mais, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus, como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado. A palavra predestinado, meu querido amado irmão, não é uma palavra, sabe o quê? Não é uma palavra que você pode horrorizar com ela. A palavra predestinado, ela significa, sabe o quê? Escolhido desde o ventre da mãe, elegido para uma determinação. Vamos supor, você está dentro de uma empresa há 15 anos, 20 anos, né? Então, praticamente, se você se dedicar, se você se aprofundar, você está predestinado, sabe o quê? A ser um dia, ser gerente daquela empresa. E quem sabe, talvez um dia você for dono daquela empresa. Então, predestinação, certo? É pessoas que foram escolhidas. Nós costumamos nas igrejas falar, você foi escolhido desde o ventre da sua mãe.
É como se nós dissessem, você foi predestinado desde o ventre da sua mãe para ser um adorador com excelência, para ser uma pessoa profeta dentro da palavra de Deus, para alcançar vidas nessa terra para o Senhor Jesus. Este é o conceito, meu querido amado irmão. Nos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Quem faz todas as coisas? Quem fez todas as coisas? Cristo Jesus, porque em João nós vamos ver, sabe o que, meu querido amado irmão? Ele confirmando isso aí, ó. Vamos para o Evangelho de João, para nós vermos se é verdade mesmo. Vamos certificar a verdade da palavra de Deus, né? E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, meu querido amado irmão. Aleluia! Glória a Deus por isso. Então, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, é o nosso Cristo, aquele que nos deu o privilégio, sabe do quê? João capítulo 1, versículo de número 11, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de quem, meu irmão? De Deus, porque Deus entrou no coração do homem, Deus entrou no coração da mulher e fez essa transformação maravilhosa. É por isso que nós estamos aqui, meu querido amado irmão. É por isso que nós estamos aqui com fé, com graça, com vigor, com temor, trazendo o enriquecimento da grandeza da palavra de Deus. Então saiba, meu querido amado irmão, que se Deus não for contigo, nada você pode fazer. Você pode orar, você pode jejuar, você pode, sabe o quê? Fazer sacrifício. Todo sacrifício vai ser em vão. Porque Ele tem que estar conosco. É Ele que entra primeiro na nossa vida. Eu vou mostrar isso aqui, ó. Vou mostrar que Ele tem que entrar primeiro. Com o quê? Com a palavra. Segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro os esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, se não crer não resolve, foste selado com o Espírito Santo da promessa, a qual é o penhor da vossa herança, para a redenção e possessão de Deus, para louvor da sua glória. Possessão de Deus, meu querido amado irmão, significa, sabe o quê? Você foi possuído por Deus. Tem muitas pessoas que é possuído por demônios, mas eu glorifico porque você está aí e foi possuído por Deus. A possessão de Deus está entranizado no seu coração, na sua alma. Por isso que você regozija, por isso que você é alegre, por isso que você é determinado, por isso que você rompe barreira, porque aquele que está aí dentro de você não é qualquer um, meu querido amado irmão, é o Deus de Israel, é o Deus que determina todas as coisas, é o Deus que fez todas as coisas. Ele manda no céu, manda na terra, manda no inferno, manda em todas as coisas. Então não tem nada que você não possa vencer se você estiver com Cristo Jesus. Por isso que Paulo fala, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, porque o mundo pode vencer todas as coisas, mas nós vencemos não só todas as coisas no mundo, mas vencemos também a morte e nascemos para uma vida eterna. Vale a pena, né, meu querido amado irmão? Vale a pena nós buscarmos cada vez mais estar enquadrado dentro dos preceitos de Deus, conhecer a verdade de Deus, saber que existe esses dois períodos.
O período que a morte reinou. A morte vivia na alegria, porque ela dançava, fazia o que queria, né? Aí veio a lei. A lei mostrou que nós não tínhamos possibilidade de alcançar a graça de Deus, não tinha possibilidade de alcançar a salvação. Aí vem Cristo e morre na cruz para eliminar o processo da lei e nos trazer a graça vindoura. E é por isso que nós podemos dizer, em Cristo Jesus, nós estamos salvos. Nós estamos na graça. Vamos ver Romanos capítulo 8? Vamos ver para ver o que tem em Romanos capítulo 8? É maravilhoso, meu querido amado irmão. No começo do capítulo 8, Paulo diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu tenho certeza, meu querido amado irmão, que todo cristão, ele vai buscar as coisas do Espírito, vai ser uma luta constante ali da carne e o Espírito, mas sempre o cristão, ele sempre faz com que o Espírito vença os prazeres da carne. Então nós precisamos ser um guerreiro, um soldado aonde, sabe o quê? Nós dizemos, não, o que habita em mim é superior aos meus desejos carnais, porque se nós deixássemos para os nossos desejos carnais, nós não conseguiríamos nem ser salvos, meu querido amado. A carne só pende para aquilo que não presta. Você pode prestar atenção. Tudo que é da carne é prazeroso. Tudo que é da carne é prazeroso. Olha, você está numa lanchonete, bebendo ali, festando, você pode ver que com as pessoas que não se entregam à dissolução da carne, você pode ver que elas estão ali felizes, contentes, mas quando você vai ver no decorrer da noite, na escuridão da noite, a pessoa está deprimida, a pessoa não tem esperança, né? A pessoa não conseguiu solucionar aqueles problemas do dia a dia. Mas quando você vai ver um cristão, à noite ele está agradecendo a Deus. Senhor, obrigado por este dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por esta noite que o Senhor vai proporcionar. Obrigado pelo dia de amanhã que vai surgir e o Senhor vai estar conosco, nos encaminhando para mais um dia de vitória. E o crente dorme serenamente. O cristão dorme serenamente, em paz. É maravilhoso, meu querido amado irmão. Para nós, deixa eu ver como está aqui. Deixa eu ver como é que estão os nossos irmãos aqui, porque eu amo de coração todos os nossos queridos amados irmãos que têm estado conosco através do portal, do nosso Facebook. Pastor Olímpio, Samuel Lima, Judite Miranda, Roseno de Paula, enfim, várias pessoas, né? Wagner, evangelista Wagner, enfim, Cláudio, a nossa irmã Andréia, irmã Creuza, vixe, quantas pessoas. Eu glorifico a Deus por o irmão Lino, né? Edna, Inês, eu glorifico a Deus, Lúcia Capanema, eu glorifico a Deus pela vida de cada um. Que Deus possa estar trazendo graça, vigor, fortalecimento, que Deus possa estar entrando no coração de cada um, rasgando o entendimento, o desejo de servir cada vez mais esse Deus maravilhoso que tem nos sustentado a cada dia, tem nos dado força a cada dia, tem nos feito vencedor a cada dia. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós apresentamos, um Deus da verdade, um Deus que nasceu para trazer benefício de salvação a todo aquele que nele crê e naquele busca. Oswaldo Ferreira, Deus abençoe, meu amado, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Dona Helena, Deus abençoe. Enfim, irmão Everaldo, Deus abençoe. Josi Rodrigues, Deus abençoe a todos que estão aí pela nossa página, pelo Facebook, né?
participando, nos dando o privilégio de nós se alegrarmos aqui no Espírito, na graça, porque sabemos que não estamos sozinhos, mas tem uma legião de pessoas que buscam esta verdade, buscam os princípios do critério da palavra de Deus, para que nós sejamos fortalecidos, para que nós possamos romper barreiras, porque com certeza, meus queridos amados irmãos, a adversidade nós vamos ter, porque quanto mais nós se aproximamos de Deus, mais o inimigo se levanta contra nossas vidas, mas o que está conosco é maior do que todas as coisas. E Ele é poderoso para vencer todas as coisas. Olha o que diz Romanos capítulo 28. Eu quero que você preste atenção no texto, meu querido amado irmão. Que você preste atenção para você ver o que é estar em Cristo Jesus. O que é receber de Cristo aquilo que Ele nos deu de graça, né? Romanos capítulo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Essa frase é lida, né? Quase todos lugares você vê a pessoa lê essa frase, mas às vezes a pessoa não entende o que significa essa frase. Não entende. Por que que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Sabe por quê, meu querido amado irmão? Por causa disso aqui, ó. Daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, se você está aí, é porque você foi chamado pelo decreto de Deus. Porque os que Dante conheceu, também predestinou para serem, de que forma? Conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós foi chamado para que nós sejamos a imagem do primogênito do seu Filho, para que ele seja o primogênito em muitos irmãos. Então, você sabe o que você tem, meu querido amado irmão? Você tem o rosto de Cristo. Você representa o Cristo. Por isso que Paulo, ele vai falar, sabe o quê? Algo importantíssimo nesse texto aqui, daqui a pouco nós vamos chegar lá. Olha aqui, ó. Conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele não está tratando aqui ninguém superior a ninguém, para que sejamos o primogênito, que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Você prestou atenção no texto, meu querido amado irmão? Talvez eu fiz uma leitura superficial e nós não tenhamos entendido o texto. Nós temos que ver aqui que esse texto, Paulo, ele não está usando o passado, ele não está usando o futuro, ele está usando o presente. Aquele que também predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, porque nós somos justificados por Cristo na cruz do Calvário, através do seu sangue derramado em favor dos nossos pecados. E a este que também justificou, a este também glorificou. Você foi glorificado por Deus através de Jesus Cristo. É essa visão de Deus para com a sua vida, meu querido amado irmão. Deus olha para você, você que abriu mão do mundo, você que abriu mão dos seus desejos próprios, mas está para cumprir a vontade de Deus na sua vida. Não, eu vou fazer dessa forma porque Deus quer que eu faça dessa forma. Poxa, eu não posso fazer dessa forma porque senão eu vou desagradar a Deus. Então, você que tem esse tipo de proposta, esse tipo de pensamento, para Deus, você já está glorificado, você já está dentro dos padrões da grandeza de Deus. Olha, vamos prosseguir mais um pouco. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes nos entregou para todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação?
contra os escolhidos de Deus? Quem, meu irmão? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. É o que ele disse, ele fez aqui, ele também justificou. É Deus que justifica você. Não é o presidente da república, não é o prefeito da cidade, não. Se você tem Deus no coração, é Deus que justifica você. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha aqui, ó. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, ao qual está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em Cristo, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Por quem? Pelo prefeito, pelo deputado, pelo presidente da república? Não, por aquele que nos amou, que é Cristo Jesus, meu querido amado irmão. É Ele que nos amou. Ele que dedicou o seu amor. Nós estávamos lá, jogados às traças, ali destituídos da glória de Deus, não valia nada, estava condenado ao inferno. Mas Ele lá de cima, Ele amou você, Ele amou a mim, e Ele também nos chamou, Ele também nos predestinou para ser isso que nós somos aqui. E Ele também nos justificou, derramando na cruz do Calvário o seu sangue, dando o seu corpo para ser dilacerado em favor de nossas vidas. Então, meu querido amado irmão, não temos como nós reputarmos este conceito da grandeza de Cristo. Vamos lá, eu tenho que voltar em Efésios novamente, não tem como eu deixar de voltar em Efésios novamente, para nós concluirmos aqui algo fantástico. Efésios, capítulo de número 2. Eu fiz menção àquela hora e não dei aqui, ó, o desfecho, sabe o quê? Do que está preparado para nós. Existe algo preparado para nós que é desconhecido. Por isso que Paulo fala, sabe o quê? Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e piscar de olhos, né? Ante a última trombeta, porque a trombeta soará, qualquer hora dessa nós vamos entrar nesse processo desta mensagem, né? Do arrebatamento, e nós vamos mostrar aqui qual é a forma que nós vamos, que vai acontecer esse privilégio para cada cristão, para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Olha aqui, ó, o desfecho, versículo de número 7. Então, vou fazer menção do 5, ó. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, quer saber por quê? Olha aqui, ó. Para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, existe uma riqueza, meu querido amado irmão, que nos espera. Porque o conhecimento de Cristo, nós estamos conhecendo aqui, ó, nós estamos conhecendo o projeto de Deus na nossa vida. O porquê que ele veio, o porquê que Deus implantou a lei lá no Velho Testamento, em Moisés, o que acontecia antes da lei, a morte reinava, né? Aí veio a plenitude, né, dos tempos, né? Moisés apareceu, Deus implantou a lei, não para que você obedecesse, porque ninguém tinha capacidade de obedecer a lei. Então, se fosse pela lei, nós estávamos condenados no pecado, porque todos aqueles que fossem obedecer a lei, precisavam obedecer todos os itens da lei, como nós lemos em Gálatas, né? E aí, nós temos o privilégio, sabe o quê? De ter Cristo. Cristo é enviado. Ou o próprio Deus se faz carne e ele desce no meio de nós. E ele sofre as consequências de um homem natural. Ele sendo 100% Deus e ele sendo 100% homem. Se deixa levar para conhecer na intimidade o que era preciso fazer para que a humanidade pudesse alcançar os privilégios da salvação. Aí ele se entrega à cruz do Calvário.
Nem os discípulos conseguem entender. Pedro chega a dizer, mas de maneira nenhuma aconteça isso contigo. Ele diz, apartai de mim, Satanás, porque ele só conhece as coisas do mundo, mas não conhece as coisas espirituais. Então, meu querido amado irmão, é isto que nós precisamos entender. A grandeza de Deus, o poder de Deus, o que Ele quer que nós sejamos a cada momento, a cada dia. Tem muita coisa para que nós possamos rever, tem muitas coisas para que nós possamos entender, e eu creio que se Deus der graça a todo dia, nós vamos estar aqui nesta luta, né, maravilhosa, que isso aqui é uma luta maravilhosa, isso aqui é um privilégio para mim, ter essa oportunidade de estar aqui uma hora aqui, eu compartilhando com vocês aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, aquilo que Deus me instruiu através do desejo de poder compartilhar a palavra de Deus a cada um que tem o desejo de estar aqui conosco. Então, eu não estou aqui falando em denominação religiosa, eu não estou aqui falando em placa de igreja, mas eu estou falando aqui de uma igreja seleta, uma igreja verdadeira, constituída pelo próprio Jesus Cristo através da sua palavra. Então, aqui nós vamos conhecer a doutrina apostólica, a doutrina que Cristo deixou para os seus apóstolos, para que a igreja de Cristo florescesse na terra e pudesse alcançar a graça, e pudesse entrar pela porta da frente de cabeça erguida. Tá certo, meus queridos amados irmãos? Nós não temos mais tempo, eu vi ali, já estamos 1h11, né? E nós vamos encerrar aqui, porque amanhã tem mais, né? E você é o convidado especial para estar conosco aqui mais um dia, para nós podermos estudarmos as Escrituras Sagradas, conhecer na intimidade aquilo que Deus preparou de antemão para todos aqueles que acreditam na sua vinda, acreditam no seu propósito, né? Naquilo que Ele deixou. Tá certo, meus amados? Eu quero orar por vocês aí, por todos os nossos irmãos que permaneceram, entraram pela nossa página, que estiveram conosco nesta caminhada. Eu quero trazer aqui uma oração específica para que Deus possa abençoar a sua vida. Eu não sei quais são os desejos do seu coração, eu não sei qual a sua necessidade, aquilo que você almeja, mas o Deus que eu tenho pregado, o Deus que eu sirvo, é um Deus que sabe todas as coisas. Por isso que eu amo esse Deus de coração, porque Ele conhece, Ele sonda o coração dos seus filhos na terra, e Ele sabe os desejos, Ele sabe aquilo que é necessário, Ele sabe aquilo que é de benefício para nós. Eu não fiz menção de um texto, mas existe um texto muito importante para nós encerrarmos e eu fazer a oração. Eu vou citar: o gemido intercede com gemidos, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis sobre nossas vidas, né? Porque não sabemos o que pedimos e Ele sonda a intenção do coração, né? Então, até isso Deus coloca para que o Espírito Santo possa interceder perante Deus, sabe o quê? Quando você pede algo que não é beneficiário para você, porque de repente nós queremos satisfazer muito o nosso ego, né? Nós pedimos coisas de benefício para nós, eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas Deus, como conhece todas as coisas, Ele conhece lá na frente, aí Ele fala: não, isso aí não vai ser bom para o meu filho, isso aí vai ser prejudicial. Então, o Espírito Santo entra em ação, intercede perante Deus. Porque o nosso pedido, o nosso desejo, Deus está atento. Ele está com os ouvidos, Ele não está com os ouvidos agravados para que não possa ouvir o nosso clamor. Ele não está com as suas mãos encolhidas para que não possa nos abençoar. Então, quando nós pedimos, Ele lá do céu, Ele se regozija de alegria e fala: olha, meu filho está tendo necessidade. Mas de repente essa necessidade não é para o bem. O Espírito Santo que habita em nós, que mora dentro de nós, diz: Senhor, não faça isso para ele, porque vai prejudicar ele. Eu conheço o andar, o caminhar, conheço tudo dele aqui na terra. Então, ele não faz porque não vai ser bom para nós. Então, por isso que Paulo diz: em todas as coisas
somos mais do que vencedores. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo que aconteça algo ruim na sua vida, saiba que Deus tem um propósito para transformar aquilo ali em coisa boa na sua vida. Talvez seja um exemplo, seja algum conhecimento que Deus quer trazer em sua vida. Então, é maravilhoso, meu querido amado irmão. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te glorifico e te exalto, Senhor, mais uma vez, me coloco na tua presença, Pai, como teu servo, Senhor, como pessoa confiante e escolhida, Senhor, de ti, Senhor, para levar a tua palavra, Senhor, aos corações daqueles que buscam, Senhor, ter um encontro contigo, Senhor. Pessoas que necessitam de uma transformação, necessitam de uma edificação, Pai. Que o Senhor possa tocar profundamente com a sua palavra, que o Senhor venha fazer com que o coração das pessoas venha a ter discernimento, Senhor, da essência do teu amor, da tua graça, do teu projeto, Pai. Alcança, Senhor, a cada um pelo poder do nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Faça com que o desejo que almeja o coração deste meu irmão, o coração desta minha irmã, possa ser saciado nesta noite, Pai. Eu sei que o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, um Deus que está prontificado sempre a trazer o bem para os teus filhos, Pai. E eu, como teu servo, Senhor, intercedo por cada vida, Pai, que se encontra neste momento necessitada de alguma bênção, Pai, ou talvez de alguma cura, Pai, ou de talvez de algum conforto no coração, Pai, que o Senhor possa saciar o coração deste teu filho, saciar o coração da tua filha, fazer com que ela seja edificada, que ela seja fortalecida, que ela possa romper as adversidades, vencer as barreiras do dia a dia, glorificando e exaltando o seu santo e glorioso nome, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Amém. Amém. Glorificado seja Deus, meus amados. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Amanhã estaremos aqui novamente com mais um estudo sobre a Igreja de Romanos. A Igreja de Romanos, a carta de Paulo a Roma, não tem como nós fixarmos somente no livro de Romanos. Eu poderia fazer aqui, sabe o quê? Capítulo por capítulo. Mas Paulo, ele retrata várias situações que acontecem quando ele está escrevendo essa carta para Roma, e ele retrata em outras cartas deles, dando exemplo, né? Então, não tem como nós fixarmos somente em Romano. Talvez nós vamos estar aqui, sabe o quê? Concluindo esse trabalho aqui de Romanos, talvez em 4 programas, 5 programas aí, mas por quê? Porque nós vamos viajar pela Bíblia fora, porque Paulo ele vai trazer ali muita informação, as cartas dele, determinada coisas que ele levou para Roma, né? Porque o desejo de Paulo era estar, sabe o quê? Fazendo com que os irmãos dele em Roma, os amigos dele, né? Aquelas pessoas que eram amigos, eram soldados juntamente com ele, pudessem encontrar o amor de Cristo e saber por que Cristo morreu. Tá certo, meus amados? Que Deus abençoe, que Deus dê graça, que a paz reine no coração de cada um. Amanhã estaremos de volta aqui com mais um programa Bíblia em Foco, e você é o nosso convidado especial para estar conosco. Tá certo, meus amados? Um abraço, que Deus abençoe a todos. Uma boa noite de descanso. Até amanhã, se assim Deus permitir. Até amanhã. Um beijo no coração de cada um.